Santo André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes, internautas, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos assiste nas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, o facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, participe pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Apresentando agora os nossos convidados de hoje, aqui à minha direita, para você que nos acompanha pela imagem, o secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Camilo, que também foi comandante-geral da PM, foi deputado estadual. Seja bem-vindo aqui ao programa Gente que Fala, Coronel. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos discutir os assuntos pulsantes e trazer um pouco mais da nossa Polícia Militar para todos que nos acompanham. Também aqui à minha direita, o capitão da Rota, Antônio Emanuel Andrade da Silva. Seja bem-vindo, capitão. Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos fazer essa grande discussão aí. Aqui à minha esquerda, o tenente-coronel Mário Alves da Silva, comandante da Rota. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estarmos aqui na Rádio Trianon, disponha sempre da gente. E ainda no aguardo do coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo, também nosso convidado aqui para essa mesa do programa Gente que Fala de hoje, ele que é comandante do Policiamento de Área Metropolitana 1. Vamos ao nosso primeiro tema aqui do nosso programa de hoje. Na semana passada, como todos sabem, pela repercussão que houve nacionalmente, uma tentativa de roubo a bancos em Guararema, interior de São Paulo, chamou a atenção de todo o país. A ação terminou com um tiroteio e 11 criminosos foram mortos por policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público interceptou conversas telefônicas entre criminosos que planejavam os ataques na região. A data da ação foi informada à Rota, que ficou de prontidão para agir quando fosse necessário, mesmo sem saber exatamente o local do crime. Coronel Camilo, vamos falar aqui, primeiramente, existem várias corporações na Polícia Militar e cada uma tem aí a sua atribuição. Exatamente qual é a função da Rota nas ruas? Então vamos lá, o Mário depois fala com mais propriedade, mas o comando da Polícia Militar de São Paulo tem uma tropa de reserva, é uma reserva estratégica do comando, que é o Comando de Policiamento de Choque. Então no Policiamento de Choque tem o 1º Batalhão, que é o Batalhão da Rota, o 2º Batalhão, que faz a parte aí de praças esportivas, o 3º, que tem o COI, e também, é o COI, né, do 3º? É o COI? O de choque é o Canil. CDC e Canil. O 3º de choque tem o Canil e também é para controle de subcivis. O 4º de choque tem o GAT e o COI, e depois tem um que não é considerado o 5º, mas é o Regimento de Cavalaria. Então essas 5 unidades fazem uma tropa de reserva do comando. Só existem na capital, na realidade atende o estado todo, mas ficam sediadas na capital. E aí passa uma inovação que o comando da PM, há alguns anos atrás, 2013, acho que para cá, começou a construir os BAEPs, Batalhões de Ações Especiais de Polícia, por causa dessa criminalidade aguerrida. Por exemplo, esse caso de Guararema, se deslocou para lá o pessoal da Rota, do próprio 4º, né, do GAT, do COI para a região, para fazer proteção da cidade. Não se sabia exatamente qual cidade e qual local especificamente, só tinha uma informação de que eles poderiam agir naquela região. E os BAEPs vêm para suprir essa necessidade. Os BAEPs eles vão estar espalhados no estado todo, serão 22 no total, já existiam 5. O governo Dória, ele inaugurou mais 3 agora, ontem especificamente, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e na capital aqui, que é o do Coronel Telmo que está chegando. Então 3 BAEPs foram inaugurados, vai inaugurar mais um agora em começo de agosto em São Bernardo do Campo, e depois vai completar no interior do estado em cada lugar. Para quê? Para que eu não precise deslocar uma tropa
para um evento diferente, porque é um evento diferente, esse numa cidade pequena, que você tem ali só os policiais para cobrir o policiamento ostensivo, e tem a suspeita de uma ação mais forte marginais, você precisa mandar um reforço. Então esse reforço vai estar próximo com os BAEPs. Então a rota, ela integra o batalhão de choque, é o primeiro de choque, integra o comando de choque, que é uma tropa reserva do comando da polícia. E foi essa tropa que foi dar apoio a Guararema, que é uma cidade pequena, pacata, tranquila, não tinha, acho que teve um caso de homicídio, não sei quanto tempo, né? Era uma cidade muito pacata e de repente teve um problema sério que essa quadrilha, que agia no estado todo, não agia só lá, resolveu ir lá e a rota foi lá, junto com outras unidades da polícia, para proteger a população. Coronel Mário, por mais que tivesse havido essas escutas telefônicas, enfim, a rota estava de prontidão para agir, surpreendeu tudo aquilo? Foi uma ação acima do que se esperava, a ousadia dos criminosos? Sempre chama atenção esse tipo de ocorrência. Nós treinamos para nos depararmos com coisas desse tipo. Então, em que pese toda a agressividade em que os marginais demonstraram, o nosso batalhão tem uma rotina de treinamento para fazer frente a esse tipo de ação. Nós não tínhamos informação correta de que aquela data seria o evento do furto ao caixa eletrônico por meio de explosivos. Sabíamos que seria feito na Grande São Paulo, próximo à divisa com Itacoaxetuba, com Jacareí, Santa Branca, então aquela região Mogi das Cruzes, nós colocamos lá o policiamento para fazer frente a uma ação possível. Nós não tínhamos data, nem local, sabíamos apenas a região. Como nós temos todo o know-how para trabalhar em operações de grande vulto, de grande porte, o nosso comandante nos pediu que fôssemos para lá para apoiar o policiamento territorial. A nossa função primordial é oferecer nosso apoio às viaturas de policiamento territorial, que é a Rádio Patrulha, que atende o 90 no seu dia a dia. Então, a rota trabalha especialmente para oferecer um apoio ao policiamento diário territorial. E quando eu destaquei essa questão da ousadia, porque Guararema é uma cidade muito monitorada por câmeras, né? Sim, então ela é verdade. muito vigiada, quer dizer, eles não tomaram ciência disso, foram para a ação. Eles sabiam que o município era assim e não se importaram. Todos estavam utilizando aquela máscara de esqui, que a gente chama de balaclava, todos equipados. Então eles foram realmente com o objetivo de fazer o furto por meio de explosivos, e eles também estavam prontos para o confronto. Todos. Então, realmente, eles estavam para lá, para uma guerra, para combater realmente. O senhor havia declarado isso naquela entrevista que veio logo na sequência, eles vieram preparados para o confronto. Sim, Tamanha não queriam se entregar se houvesse uma ação policial. Capitão Emanuel, a rota vem fazendo simulações de assaltos em público, como é que funciona esse tipo de trabalho? Sim, Mauro, essas simulações, o principal é bom a gente deixar claro que ali a gente não aplica a técnica que nós usamos na operação no dia a dia, né? A simulação é para demonstrar força e mostrar de fato para o marginal que a gente está preparado e também mostrar para a população o que pode acontecer. Nós fizemos algumas simulações aqui, até na Avenida Paulista, fizemos a simulação de roubo a caixa eletrônico no Itaú, tivemos uma também na Zona Norte, de roubo a carro forte, que são ocorrências que infelizmente vem acontecendo muito no estado de São Paulo, né? E assim, nós pegamos essas ocorrências como um estudo de caso, né? Utilizamos como estudo de caso e reforçamos nosso treinamento aí. Mas eu gostaria de deixar bem claro que as técnicas utilizadas numa operação real, nessas simulações, não são empregadas, tá? O que nós fazemos nessas simulações, demonstramos que nós estamos preparados para essas ocorrências que infelizmente têm acontecido com maior frequência e que, como fomos acionados agora, a gente conseguiu coibir o roubo em si, né? Porque quando a gente vai assistindo as filmagens que diariamente vem chegando à mídia, que a cidade vai divulgando, a gente percebe que eles devem receber alguma notícia que nós estávamos na cidade.
né? Porque vocês veem que eles abandonaram explosivos e não é comum. Nós fizemos contato com o pessoal dos bancos e não é comum eles deixarem os explosivos do jeito que deixaram. Então, com certeza, eles receberam a notícia de algum olheiro deles, porque teve marginal que foi preso a uma certa distância, né, um raio de 5 quilômetros aproximadamente do local do roubo, que então eles passaram a informação que nós estávamos na região. Então, de alguma forma, eles têm o conhecimento que nós estamos preparados para atuar nisso, e a simulação ela é muito positiva. Essas simulações que são feitas em público, ocorrem... Como é que esses locais são escolhidos? São locais centrais, como aqui a Avenida Paulista, são mais periféricos? Como é que se define isso? Nós preferimos pegar locais centrais e também tem que haver aprovação do banco, né, para que a gente possa fazer isso. Então, o banco ele acaba aprovando, para a gente procurar algum local central que seja de fácil mobilidade para o público assistir. Tivemos, acho que 4 simulações no ano passado, todas com grande público assistindo, mesmo sendo em horários avançados. A população vai lá prestigiar a simulação e depois a população ela não sabe, né? Aqui que vai acontecer uma simulação. A população não sabe. Sabe. Sim, é informado nas redes sociais, é informado toda a vizinhança, é informada a rede de policiamento para que todos saibam que naquele local está tendo uma simulação. Só fazer um complemento, Mário, para que todos tenham bem a noção, né? A rota, o COI, qualquer outro GAT, qualquer atividade aí, qualquer força policial, ela vai lá para o próprio simulado, para desestimular o tipo de ação do marginal, né? Na realidade, a polícia não quer o confronto, a polícia quer que eles não cometam o crime, primeira coisa, que ninguém cometa o crime. Se cometer o crime, a polícia quer que eles se entreguem. Então tem todo um aparato policial para desestimular, né, inclusive o confronto. Mas infelizmente alguns vão preparados para o confronto e deixando bem claro, não é uma opção da polícia, nenhum policial quer, porque ele corre risco, essa operação, todo mundo está falando, não, mas a rota, aconteceu isso e foram tantos mortos, mas na realidade esse policial que estava lá, o próprio comandante, todo mundo que participou é uma operação de alto risco para o policial. Do mesmo jeito que eles estão preparados, estão capacitados, poderia ter tido um resultado diferente. Isso, o resultado que aconteceu dos policiais não terem sido feridos é fruto desse treinamento que o Coronel Mário falou. Mas só para ficar bem claro, a intenção é proteger a população daquela cidade, da nossa cidade, do nosso estado. De maneira nenhuma, a polícia ela tem que se preparar para um possível confronto, mas o que ela quer é que todos tenham qualidade de vida e vivam tranquilamente, que esses marginais não cometam crime, e se cometer, que se entreguem, para que respondam na justiça. Quero destacar aqui a composição final da nossa mesa agora, com a chegada do capitão Rogério da Silva Júlio, ele é comandante da 2ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, representando aqui o coronel Temístocles Clistelmo Ferreira Araújo, que é o comandante do policiamento de área metropolitana. É isso. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. É um prazer estar fazendo parte dessa mesa, principalmente representando o senhor Coronel Telmo, que nos incumbiu dessa missão aqui, para que a gente possa vir falar um pouco da nossa área e complementar brilhantemente as informações aí para os moradores. Você também esteve naquela ação de Guararema? Não. Nós só acompanhamos o trabalho dos companheiros só. Sim, eu fazia aqui a pergunta para o Coronel Mário, te surpreendeu tudo aquilo que aconteceu naquela ação? Como foi falado pelo senhor Coronel Camilo, pelo Capitão Emanuel, a polícia ela existe para agir, né? E naquela situação lá, a polícia agiu brilhantemente e reprimiu o que deveria ter causado uma ação mais danosa, principalmente para os moradores lá, né? Nós que viemos do interior, nós passamos por várias situações, eventos com situações de caixa eletrônico. Eu mesmo, na equipe que eu comandava quando eu ainda era tenente, participei de várias situações dessa. E realmente essa ação ela foi positiva para a Polícia Militar, que reprimiu e protegeu a comunidade de Guararema. Você passou por qual localidade no interior? Eu sou da região de Ribeirão Preto, sou de Araraquara. Sim. Como é que você avalia esse tipo de crime migrando para o interior? O que surpreendeu é o fato de ser em Guararema, uma cidade muito pacata, com pouquíssimas ocorrências policiais, homicídio praticamente zero.
Como é que você avalia esse caminho que esse tipo de crime tem feito no interior? Nós percebemos que são as opções deles, né? De tentar nos lugares mais afastados do Estado, para que eles tenham êxito, né? Talvez lá no interior, pelo fato do policial ele não ter tanto treinamento, tanta especialidade como os nossos companheiros daqui da capital, talvez seja por isso que eles imaginem que possam se sair bem nas suas ações. Porém, mas se deram a polícia militar ela é treinada nos 4 cantos do estado aí, e a gente sempre vai reprimir essas ações. Se deram mal achando que fariam trabalho em Guararema e foram surpreendidos pelo bom trabalho da polícia. Como é que alguém entra para a rota, Coronel Mário? Geralmente, o policial que vai trabalhar conosco, ele é voluntário para aquilo. Se não é o formado na nossa escola, que houve algumas turmas que se formaram conosco e lá permaneceram. A outra forma é voluntariado. Ele vai até o nosso quartel, preenche uma ficha, demonstra a sua vontade de trabalhar no nosso quartel, na nossa unidade, e aí começa o processo de avaliação deste policial para vir para a nossa unidade. Em chegando em nosso quartel, se apresentando lá como novo elemento da nossa unidade, ele passa por um estágio que dura, em média, 3 meses. Nesse estágio, ele vai aprender coisas muito básicas, inclusive como lavar a viatura adequadamente. E aí vai aprendendo tudo, como manipular várias armas que trabalham com as equipes, posicionamento do corpo numa ocorrência, como ele se comporta com as pessoas, como é o seu dia a dia como policial de rota, em que o comportamento é muito cobrado. Então, o policial de rota se diferencia da forma como ele se comporta. Ele é muito mais cobrado socialmente e profissionalmente, porque ele tem um nome a zelar. Depois desses 3 meses, há uma votação. Cobrado no sentido, numa comparação com outras corporações, a Polícia Militar? Não. Socialmente falando. Então, ele tem que ter um comportamento muito exemplar para todos, como um homem muito correto, como uma pessoa que realmente trabalha por amor, que realmente ele busca o melhor para as pessoas, que oferece o melhor de si para as pessoas. Então, isso é muito cobrado entre nós. Então, o policial militar de rota, ele tem uma cobrança horizontal muito grande. A tropa toda se cobra, uniforme, como ele fala, como ele se comporta, não se admite gírias, e assim vai. Então, são coisas bastante cobradas entre nós. Depois que ele passa pelo estágio, ele aprende todas essas regras de comportamento para o nosso policial. Há uma votação no pelotão em que ele trabalhou para saber se ele permanece ou não no pelotão. Se ele permanece, ele recebe o braçal, que é esse braçal de rota, ele faz um juramento que ele vai se dedicar realmente ao nosso batalhão e passa a compor efetivamente uma equipe de rota. Então, essa é a forma em que o policial começa até ele chegar a compor uma equipe efetivamente. Capitão Emanuel, e os treinamentos da rota, como é que funciona? O treinamento é diário, né? Um grande diferencial que nós temos na rota é levar o treinamento muito a sério. Então, diariamente, todos os pelotões fazem um pouco de condicionamento físico e, posterior, um treinamento real. Nós fazemos muitas simulações de ocorrência interna, o estudo de caso. Então, mesmo após essa ocorrência de Guararema, nós tivemos outros, acho que foi em Limeira, na noite passada. Sim. E nosso setor de inteligência já nos fornece essas imagens e nós já realizamos um estudo, que tipo de marginal que foi, o que aconteceu, e a gente está sempre trabalhando em cima disso, principalmente voltado para a área que nós vamos atuar. Hoje nós estamos tendo operação na região de Paraisópolis, então nós sabemos mais ou menos o que acontece naquela região e se prepara para deparar com ocorrências daquele tipo.
Já que você citou Paraisópolis, capitão, é uma região que tem muita ocorrência lá, né? Não é só o Paraisópolis, é uma situação de várias favelas, tem Real Parque. Qual é o desafio da polícia nessas condições onde há muitas favelas e alto índice de criminalidade? Ali os assaltos na região do Morumbi, da Vila Andrade, do Panambi, é uma coisa muito comum ali, né? Veja bem, a Polícia Militar está sempre trabalhando para reduzir os indicadores criminais. E São Paulo, ali na região de Paraisópolis, também tem reduzido. O que acontece é que tem muitas comunidades ao lado de uma área nobre, né? Então, vias de fuga que facilitam o cometimento do delito pelo marginal, né? E aquilo acaba tomando uma certa repercussão. Mas a Polícia Militar ela tem trabalhado e reduzido indicadores criminais já há muitos anos. O policiamento tem surtido efeito. Nós estamos lá fazendo um reforço a esse policiamento diário, mas pode ter certeza que tem reduzido. Deixa eu só fazer uma complementação, duas, Claro, aliás. coronel. Primeiro, uma observação. Quando o Mário falou que o policial da rota é cobrado, na realidade eu queria estender isso para toda a Polícia Militar. Na realidade, o braço visto do governo no estado de São Paulo, em qualquer estado, é o policial fardado. E todo mundo exige uma postura do policial fardado como se ele fosse infalível. Então, vou dar um exemplo. Eu comandava a região centro e fiz um teste aqui. Eu peguei várias pessoas de um consegue, levei ali na Praça da Liberdade, tinha uma criança de 12 anos na rua, isso era umas 11 horas da manhã. Né? E eu fiz de propósito. Falei, você vai, policial, você vai fazer o que as mesmas pessoas fazem, que as pessoas que estão passando. As pessoas passavam e desviavam da criança. E aí vocês observem a reação do pessoal do ponto de ônibus, que tem um ponto de ônibus bem na frente, ali na Praça 7 de Setembro. Aí veio um cidadão, chegou até a pular, né, porque a gente combinou até com o menino que ia fazer isso. Aí veio o policial, fez a mesma coisa, ele esticou o pé e passou por cima e foi. Nesse momento, todo mundo começou no ponto do ônibus, mas o policial pulou, não vai fazer nada, não vai, né, quer dizer, não vai dar... É como se o policial fosse obrigado. E outra, criança na rua nem é um problema policial, é um problema social. Mas várias pessoas pularam aquela criança. E quando o policial fez isso, ele foi, imediatamente todo mundo começou a falar, mas o policial pulou, ele não vai fazer nada, a polícia não vai tomar providência. Então o policial é cobrado em toda a situação. E a Rota Mais, por que a Rota Mais? Porque a Rota vai numa situação das ocorrências mais complexas. A Rota é uma tropa mais preparada, com armamento melhor, com mais homens, com equipamento melhor para fazer frente a crimes mais graves, né, de confronto mesmo. Então, tem uma visibilidade muito grande. Por isso a Rota tem aquela coisa, as pessoas falam, eu quero a Rota na rua. Isso, justamente por isso, porque a Rota não vai atender uma ocorrência normal do 90, pode até atender. Se alguém na rua fizer sinal e parar uma viatura da Rota, ela vai atender. Em qualquer caso. Mas pelo 90, nós não vamos mandar a Rota para atender um desentendimento ou alguém envergado, tipo ação, né? Então, assim, é para uma ação especial, ela é para um reforço. E por isso que ela só vai para ocorrências mais graves, ela ganha uma visibilidade muito grande na mídia, porque ela vai aparecer mais, porque ela vai nos casos mais graves. E os casos mais graves são aqueles que geram mídia. Então, esse é o primeiro ponto, só para estender, né, que todo policial é cobrado também em todo momento. Agora, especificamente sobre as operações, queria falar um pouquinho aqui sobre isso. Desde de janeiro, então, tem 2 grandes operações desenvolvidas 6 vezes por mês. A Operação São Paulo Mais Seguro e a Rodovia Mais Seguro. Onde tivemos Rodovia Mais Seguro? São 15 mil policiais, 3 vezes por mês rodovia e 3 meses por mês São Paulo Mais Seguro. E o governo está trabalhando agora, Mauro, com pronta resposta. O que significa isso? Chegou, vamos resolver. Esse caso do Morumbi, embora ninguém ali, não tinha um boletim policial daquela ocorrência com aquela gangue de motos ali praticando assalto, eles não comunicam a polícia, mas chegou vídeos para a polícia, o governador, inclusive nós estávamos numa reunião, isso foi numa quarta, se não me engano, na quinta teve uma reunião à noite no Palácio, toda semana o governador Dória faz uma reunião com toda a cúpula de segurança, toda semana, ontem teve essa reunião, e aí ele falou, passa alguma coisa ali no Morumbi. Conversou com o general Campos, que é o secretário de segurança. Na semana seguinte, na quinta-feira, chamamos toda a comunidade, conselhos de segurança, moradores, pessoas que reclamavam, que fizeram as denúncias, chamamos todo mundo na Secretaria de Segurança, uma reunião de umas 30 pessoas, e se definiu fazer uma ação no Morumbi, chamado Morumbi Mais Seguro. Fizemos a primeira etapa semana passada, é o coronel Alexander que está comandando, que é o comandante da região lá do batalhão, e
E o que foi feito? A partir daí, fez uma ação para quê? De inteligência, identificando pontos de drogas, problemas, os pancadões que acabavam, que acontecia? Tinha os pancadões, acabava o pancadão e saía a cometer delitos. E começou essa ação e ela não tem tempo para terminar. Inopinadamente ela é feita, e nos intervalos, foi feita a semana passada e está sendo feita hoje. E nesse intervalo, a tropa também do trânsito e outras locais, da própria rota, COI, está fazendo operações ali, policiamento naquele local. E é assim que tem agido nessas ações, nessas operações, né? Quando vem a reclamação, está se dando uma pronta resposta, trabalhando forte naquele local para desestimular e, se for o caso, até mitigar, eliminar de vez aquele problema lá. E sabemos que ali é complicado, como o Emanuel, desculpa. Como o Emanuel falou, é muito dispare, né? Você tem um ambiente, população mais abastada, né? Com nível padrão muito alto, perto de muito pobre. Então você acaba tendo uma diferença grande ali e tem muitos problemas de vias de fuga, né? Pela própria Giovanni, pelo Ladeirão, ou seja, tem um problema sério ali. E o crime típico ali é a gangue de motos, ali na região do Burle Marx, ali, Maria Helena Pereira de Moraes, deputado Laércio Corte, Rua Pio 12. Principalmente moto, tanto é que eles chamam de gangue de moto, principalmente moto ali. E está sendo, agora, também tem um problema de tráfico de drogas ali forte, então isso foi identificado. Hoje mesmo já tem várias prisões, já tem várias pessoas presas naquele local. Essa operação vai até a tarde, né? Então deve dar um bom resultado aí e levar segurança para a população. E aqui fica um recado, né, para que você que nos acompanha aqui no Gente que Fala, ligue para a polícia, comunique a polícia, qualquer coisa. E se não puder, se é uma emergência, 90, não tem nem que se discutir. Mas que as pessoas muitas não fazem o boletim de ocorrência e isso acaba atrapalhando o mapeamento do crime, né? Outro ponto que o Estado está trabalhando fortemente. A ideia é transformar os distritos policiais num ambiente mais agradável, mais acolhedor, para que as pessoas possam ir fazer ocorrência. Hoje nós reconhecemos isso, eu estou falando agora em nome do Estado, reconhecemos a deficiência de atendimento. As pessoas às vezes ficam 3, 4 horas para poder fazer o boletim para fazer um boletim, às vezes, de um furto, de um problema mais simples. A internet não tem servido para isso? Então, é isso que eu ia falar agora. Então, o que está sendo feito aqui? 2 atitudes: aumentando os delitos que podem ser comunicados pela delegacia eletrônica, isso é uma coisa, e segundo, está sendo feito aí também um acordo com a Prefeitura de São Paulo, e muitos dos crimes que podem ser feitos pela internet vão estar disponíveis até nas bases da Guarda Civil Metropolitana. Então, a ideia é abrir um número maior de locais onde possa se registrar. Mas a ideia é essa daqui: não deixe passar, nem que perca um pouquinho de tempo, e a maioria dos crimes podem ser comunicados pela internet. Alguns só com vítima, os crimes mais graves não podem, mas os crimes mais simples, furto de documento, roubo de documento, né, que não tenha violência tão gritante, né, que o roubo sempre tem violência, uma série deles pode ser feito pela internet, pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Então tem que comunicar a polícia. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, aponta que 51% dos brasileiros têm mais medo do que confiança na polícia, enquanto 47% confiam na corporação mais do que a temem. A pesquisa também questionou: a sociedade seria mais segura se as pessoas andassem armadas? 26% responderam que sim, 72% responderam que não. Com a flexibilização das regras para a compra de armas para se defender, você pretende comprar uma? 20% disseram que sim, 79% das pessoas disseram que não. Policiais deveriam ter mais liberdade para atirar em suspeitos, mesmo que isso pudesse atingir inocentes? Sim, 17%, não 81%. Sua avaliação desses números da pesquisa Datafolha, Coronel Camilo? Então, hoje o que acontece na realidade é que a população de São Paulo não tem conhecimento da grandiosidade da polícia que ela tem. Então esse pessoal que está falando aqui, olha, tem medo, não confia da polícia, muitos não conhecem a polícia. Então existe um trabalho muito forte, e aí a imprensa, e eu concito a todos da imprensa, seja de qualquer tipo de mídia, seja das redes sociais, seja do TV, jornal, rádio, a ideia é divulgar o trabalho da polícia. Chegamos no passado a construir programas de TV, né, Polícia 24 Horas, Operação de Risco, Os Águias da Cidade, Emergência 193, para tornar a polícia conhecida.
Vou dar alguns números que você que está acompanhando provavelmente não saiba. A polícia tem 18 mil viaturas no estado, tem 31 aeronaves, 27 helicópteros Águia, tem um efetivo de 83 mil homens hoje na ativa, tá? Vai completar, chegar a 94 mil. Tem 400 e poucos cães, né? Cavalos. Tem 300 e poucos cães. Tem 426 embarcações, 2 navios de combate a incêndio. Trabalha na área rodoviária, na área ambiental, na área de policiamento territorial, que é a rádio patrulha, no policiamento de choque, ou seja, tudo isso à disposição do Estado, da população de São Paulo. Muitos desconhecem isso. Além disso, a polícia tem feito uma série de trabalhos de aproximação, como o programa Vizinhança Solidária, os Consegues. Então, eu brinco assim, quando eu comecei a namorar com a minha mulher Silvana, eu não falava tudo para ela porque eu não a conhecia. Depois que eu a conheci, eu comecei a dar informação para ela. Então, o que é preciso acontecer? A polícia tem que se tornar conhecida, para que conhecida se torne acreditada, mais acreditada do que já é, e a informação venha. Porque a matéria-prima do trabalho policial é a inteligência, né? A forma de trabalho é a inteligência, a matéria-prima é a informação. E para isso a gente está trabalhando para mostrar a polícia, cada vez mais a polícia com simulados, com conselhos de segurança, com a vizinhança solidária, com o PROERD, mostrar a polícia para que ela se torne conhecida. E com certeza esses números vão mudar. Esse ano, inclusive, se optou por uma visibilidade total da polícia. Pode verificar que todas as viaturas na rua hoje, mesmo de dia e de noite, estão andando com o giroflex ligado, para que a população veja mais a polícia e saiba que a polícia integra a própria sociedade e está aí para ajudar. Nesse aspecto, acho que o Júlio pode até dar uma noção boa da vizinhança solidária, aí, que é o carro-chefe do Telmo. Então, capitão Júlio, isso tudo que o coronel Camilo destacou, a vizinhança solidária, os consegues, tem um policiamento comunitário, Sim. Tem tudo isso que é o trabalho para gerar aproximação com a população. A população não está entendendo muito bem isso, há uma necessidade de uma aproximação ainda maior, com outras formas de estar mais perto da população. Como é que você, no dia a dia, avalia isso? Olha, nós temos na nossa área, ali na 2ª Companhia do 13º Batalhão, que compreende os bairros de Higienópolis, os bairros de Santa Cecília e ali a região da Marechal Deodoro, desenvolvido muito esse programa de vizinhança solidária, né? Para falar do programa Vizinhança Solidária, nós temos que nos remeter à Constituição de 88, onde a mesma prevê que a responsabilidade da segurança são das autoridades e a responsabilidade é de todos. A obrigação são das autoridades e a responsabilidade é de todos. Ou seja, nós temos que ter uma integração entre a Polícia Militar e a sociedade para que a gente consiga diminuir os índices criminais, né? E na nossa área nós temos trabalhado em cima dessa conscientização, no sentido de nos reunirmos com a comunidade, né, difundirmos o programa Vizinhança Solidária, que hoje é um programa de governo por autoria da lei do senhor Coronel Camilo, quando ainda era vereador, era deputado. Tá. E por conta disso, nós conseguimos diminuir muito os índices criminais da nossa área, né? Conseguimos diminuir muito, principalmente nas proximidades ali da Santa Casa, ali da Barão de Limeira, da Avenida Barão de Limeira, né? Nós conseguimos diminuir bastante. E eu creio Alameda Barão de Limeira, Glete, ali é o coração da Cracolândia. Sim, sem dúvida, furacão, né? Sem dúvida. Alameda Norte, toda aquela região ali. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E por conta disso, também, a gente vem desenvolvendo ações na Cracolândia, né? Que essas ações na Cracolândia, a gente conseguiu diminuir os índices ali na região, né? Que ali nós tínhamos muitos furtos de celulares, porque o celular ele tem uma liquidez muito grande para troca na Cracolândia, né? E por conta do Vizinhança Solidária, dessa proximidade com a comunidade, nós conseguimos diminuir bastante os índices ali. Sua avaliação, capitão Coronel Mário, sobre esses números dessa pesquisa Datafolha, porque a maioria dos brasileiros tem mais medo do que confiança na polícia. Também isso é fruto de um passado
que é sempre relembrado por algumas pessoas, em que houve alguns problemas anteriores, e as pessoas acabam olhando para os militares ou os fardados com desconfiança. Mas há um trabalho, como o Coronel Camilo citou, de aproximação muito grande da instituição, da Polícia Militar, da comunidade, por diversos meios. Inclusive, o nosso batalhão também o faz. Nós temos sextas-feiras, às 10 da manhã, todos estão convidados, visitação pública ao nosso batalhão, que é histórico. Tem mais de 100 anos o nosso batalhão. É uma arquitetura de época, então ele tem uma visitação guiada para as pessoas, e lá nós temos, em média, de 100 a 50 pessoas por sexta-feira que vão nos visitar. Então, também nosso batalhão trabalha nessa questão de aproximação da população conosco. E é um trabalho muito forte disso. A população tem e deve confiar na Polícia Militar. Nós estamos diariamente à disposição das pessoas, e nosso objetivo maior é preservar vidas. É proteger o cidadão em todas as situações que tiver, seja na questão criminal ou não. Nós somos realmente a instituição que está, como o Coronel Camilo falou, visível do Estado. Nós somos o que mais somos vistos. A Polícia Militar é que está 24 horas no ar, pronta a auxiliar as pessoas. Então, ela tem que confiar na gente, porque nós estamos realmente à disposição da população. Nossa função é essa, primordial. Voltando àquela questão da Cracolândia, capitão Júlio, toda aquela região Campos Elíseos, Santa Cecília, Barra Funda, Bom Retiro, tudo aquilo lá é efeito, o tipo de crime é o furto, é o efeito da Cracolândia, por conta de você ter produto que vai ser vendido ali em liquidez, como você falou, dinheiro rápido para droga, é isso? Nós vemos, né, a nossa preocupação muito grande, como o coronel falou, é diminuir os índices criminais. Né? Nós não focamos somente nessa questão dos produtos menores como o celular, que temos celulares muito caros hoje, que a liquidez dele é muito grande. Né? A nossa preocupação é fazer com que as pessoas possam transitar tranquilamente naquela região e que, consequentemente, aí tenham um apoio necessário da Polícia Militar assim que o precisarem. Capitão Emanuel, sua avaliação sobre essa pesquisa do Instituto Datafolha. O Coronel Mário falava aqui a farda, né? As pessoas às vezes podem até ficar com medo do policial fardado, porque tem policial civil que não usa farda e não é reconhecido, mas a farda é justamente para ser essa coisa ostensiva, para mostrar que a polícia está presente. Sim, e como o Coronel Camilo comentou, eu acho que está mudando isso e vai mudar bastante, né? A gente já percebe a população muito mais próxima da Polícia Militar, nós recebemos assim, muita informação da população quando nós atuamos algum tempo em determinada área, as informações chegam para o nosso serviço de inteligência, eles ligam na nossa unidade para comentar, então tudo isso demonstra que a população está do nosso lado, está se aproximando mais. É muito comum, assim, amigos que não são militares, às vezes, comentar conosco que, poxa, eu tive o veículo roubado e eu fui para a delegacia confeccionar um boletim de ocorrência. Aí você pergunta, você ligou 190? Não, ele não ligou 190 primeiro, ele foi para a delegacia. Então, assim, falta de conhecimento, porque a Polícia Militar tem um centro de operações magnífico. Você fazendo uma ligação para a Polícia Militar imediatamente, a chance do seu veículo ser recuperado é muito grande. Nós temos radares interligados, radares inteligentes que vão a todo momento que o veículo é roubado, vai passando a informação na rede para os policiais militares, e a nossa chance de encontrar o seu veículo, se você der a notícia imediatamente para a Polícia Militar, é grande. Mas, infelizmente, o desconhecimento das pessoas, né, desconhecem toda a força que a Polícia Militar tem, acaba gerando isso. Mas eu, sinceramente, trabalhando na parte operacional, estando aí com a minha tropa na rua, eu percebo que isso tem mudado. A gente percebe muitas pessoas cumprimentando a polícia, dando os parabéns pelas ocorrências, agradecendo. Enfim, isso muito em breve vai mudar. Coronel Camilo, criar visitações aos locais da Polícia Militar, aos batalhões, ao 190, por exemplo, ali na região da Luz, ali em frente ao jardim, ali na Ribeiro de Lima, no Bom Retiro, pode-se visitar o Copom, por exemplo? Lógico. Eu vou deixar aqui uma orientação, uma sugestão para todos. Tem
chama circuito cultural da polícia. Como é que é? Circuito cultural? Circuito cultural, chama lá. Então, quem quiser, liga no comando da Polícia Militar, depois a gente vai deixar aí, mas é o 3327-7175, é um número que você pode fazer, você que é professor de escola, você que tem interesse, e tem um circuito cultural. Então, sai do Comando Geral da Polícia Militar, que é ali na Praça Coronel Fernando Prestes, em frente à FATEC, na estação Tiradentes do metrô. Ali é o Comando Geral, né? É o Comando Geral da Polícia. Visita o Comando Geral e visitam várias unidades ali do choque, a rota, chega inclusive aí mais para frente ali, passa na Pinacoteca também, faz um circuito cultural lá, mas passa principalmente nas unidades históricas da polícia. Inclusive na rota, tem uma curiosidade, tem uns túneis lá, se usava muitos túneis, né, no passado. O túnel, na realidade, ligava o prédio da rota até o outro lado da Tiradentes, que é o Colégio hoje Prudente de Moraes, que está mudando, né, que vai ser tudo Pinacoteca, mas hoje não tem mais, porque o metrô fechou esse túnel, mas tem muitas unidades que tem túneis ainda, porque era uma época lá que se construía muito túneis, né? Então, esse circuito cultural, você pode manter contato com a polícia, né? Entre no site da Polícia Militar também, por www.policiamilitar.sp.gov.br, e pode pedir lá informações de como você faz para participar do circuito cultural. Normalmente é o domingo, é monitorado, um policial vai acompanhar as visitas, né? Fora essa que já tem na rota aí de sexta-feira de manhã, tem um circuito cultural que você pode passear ali e verificar todos os quartéis. Ali tem uma região com muitos quartéis históricos. Está tudo muito próximo ali. Tem o Comando Geral da Polícia na Coronel Fernando Prestes, na rua de trás, na rua Ribeiro de Lima, o Copom, né? A rota do lado de lá, na rua Jorge Miranda. Isso, e na Jorge Miranda também tem o segundo de choque, o comando de choque. O metrô Tiradentes é o ponto principal ali, processo. É uma forma de conhecer a polícia. E outra, saber como trabalha a polícia. Só para você que está acompanhando e você que está nos escutando. A polícia é uma das, acho que talvez seja a única instituição em que o seu integrante jura e perde a vida por você. E tem mais, né? O policial que está aqui, o Coronel Mário, o Júlio, né, o Emanuel, e todos os policiais que estão no estado de São Paulo, eles não vieram de Marte. Né? Todo mundo olha a polícia, quando fala da polícia fica longe, mas eu queria que você que está nos escutando lembre do teu vizinho, do teu irmão, do teu primo que tem, com certeza você tem alguma proximidade com algum policial que você conheça. Essa é a nossa polícia e precisamos cada vez mais fazer essa aproximação. A polícia está aí para atender, a proteger a população. E eu falo com muito, assim, um privilégio muito grande para mim comandar a Polícia de São Paulo de tanta gente boa. Eu, infelizmente, entreguei 48 bandeiras nacionais em 3 anos. Eu retirei dessa família, da nossa sociedade, um jovem e entreguei uma bandeira para a mãe. Por quê? Porque ele se sacrificou por todos nós. Então, nós devemos, na minha humilde visão, valorizar demais esses policiais de São Paulo e do Brasil todo, né? Por essa atitude de vida, né? Um dom, é uma missão aí, um dom ser policial. Perguntas do público que acompanha o programa Gente que Fala. Tenente Coronel Mário, a Luana de Diadema pergunta se o filme Tropa de Elite, que fala do BOPE, se é muito fantasioso. Pergunta também para o Capitão Emanuel, a mesma pergunta para os dois. Nós não temos uma ideia de como que o BOPE funciona realmente, porque nós somos de São Paulo. Nós temos somente uma ideia do curso de operações especiais, porque nós temos também o nosso em São Paulo, que é muito duro, tanto quanto o curso de operações especiais do Rio de Janeiro, mas eu não posso dizer se é fantasioso ou não tenho essa informação adequadamente para falar sobre isso. Como é que você pensa isso, Capitão Manuel? A Luana de Diadema. No mesmo sentido que o Coronel, eu não conheço a atuação do BOPE propriamente, né? A gente conhece, assim, das pesquisas que a gente faz, mas não diretamente, então fica muito complicado falar se é fantasioso, se não é. Coronel Camilo, o Jaime do Jardim Bonfilholi diz o seguinte, ele pergunta, qual a sua posição sobre colocar o Exército para o policiamento urbano, como acontece no Rio de Janeiro? Não é correto, não é correto. O Exército ele é preparado para defender a soberania nacional. O que nós temos que fazer, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro lugar, dar condições para que o Estado capacite melhor a sua polícia. A polícia do Rio de Janeiro, especificamente, lá precisou uma intervenção. Ela era necessária, né? Mas não é o correto, né? Isso tem que ser muito temporário. A polícia tem que ser reestruturada lá, melhor paga, e uma capacitação muito melhor lá, porque a polícia lá carece disso, inclusive estrutural. Só para ter uma ideia,
você que nos acompanha, no Rio tem mais sargento do que soldado. Né? Houve um erro político muito grande, muitas leis políticas interferiram na polícia, muita interferência política na polícia e o treinamento. Aqui, a Polícia de São Paulo, não só o Mário falou do treinamento específico da rota, mas eu queria deixar bem claro que a Polícia de São Paulo, ela não coloca um jovem diretamente na rua. Um jovem fica 1 ano fazendo escola, mais 2 anos de acompanhamento. Se for entrar como oficial, são 3 anos de academia, e além disso tem na sequência ainda mestrado, doutorado. No caso do que entra como praça, ele depois vai fazer o curso de cabo, né, o curso de sargento, para ir subindo e sempre trabalhando com muito treinamento, né? A Polícia de São Paulo, primeiro que tem um investimento muito pesado do governo nessa área, né, com equipamento, com pistolas. Tem polícia que não tem pistola. A pistola é uma arma de polícia. Tem polícia no Brasil que não tem pistola. Tem polícia que não tem colete. Aqui em São Paulo todos têm colete, todos têm pistola, todos têm treinamento. E as escolas primam por isso. E a escola, nós trabalhamos muito forte também, Mário, na formação, né, na internalização de valores. O nosso policial, ele sai com o sentimento do dever a cumprir muito forte, com comprometimento com a população. Sabe exatamente, e por isso que você tem várias ocorrências durante o dia, como que acontecem no estado, onde você pega um policial que devolve, inclusive, valores. Lembro de uma ocorrência de 2015 de um tenente chamado Nobre, que pegou R$1.400.000 e devolveu no distrito, né? Há pouco tempo teve um policial nosso que pegou 800 mil aqui, o ano passado. Né? Do 23, dessa área do Morumbi. Devolveu, ou seja, o sentimento de fazer a coisa certa é muito impregnado, né, internalizado nas escolas. Se fala muito em direitos humanos, em respeito às pessoas, em dever, em honra, né, em fazer o bem para todos, ajudar o próximo e até morrer por ele. Por isso que, volto a falar, a Polícia de São Paulo trabalha muito forte no treinamento. Então, é dessa forma que nós temos essas pessoas especiais que são os policiais de São Paulo. A Carmen da Moca pergunta por que nos últimos anos o efetivo da PM de São Paulo diminuiu. Houve um problema, Carmen, com a crise econômica. A Polícia Militar, ela perde, numa rotatividade, né, que é o turnover da polícia, 4 a 5 mil policiais por ano. Ou seja, que se aposentam, infelizmente, que morrem, que são feridos. Falar um número aqui que a população de São Paulo desconhece. Nessas trocas de tiros, nesses confrontos que infelizmente acontecem, muita gente às vezes compara com Inglaterra, com países que não tem confronto. Então fala, a Polícia de São Paulo mata muito, mas ela morre muito. Além de morrer, ela é ferida. No meu comando eram mais ou menos 500 policiais por ano que eram feridos. Mais ou menos 20 ou 30, infelizmente, ficavam com sequelas definitivas, precisavam ser aposentados. Esse número não aparece, sempre se fala de morte, mas não do ferido. São 300, na minha época, eram 300 policiais feridos em serviço, seja por acidente de viatura, seja por tiro, seja por qualquer outro tipo de problema durante o serviço. E muitos deles, por isso que nós temos, inclusive, uma associação chamada Associação dos Deficientes Físicos de São Paulo, para cuidar do deficiente. Por isso que a polícia também criou um centro de reabilitação, só para cuidar dos policiais de São Paulo. Né? Aliás, assim, características só para você que nos acompanha e que nos escuta. Por que diferencia e prova que a polícia de São Paulo é diferente? Ela tem um centro de reabilitação para fazer terapia nos feridos. Ela tem um mausoléu para enterrar os seus mortos. Inevitavelmente acontece. Né? Estatisticamente, alguém vai perder a vida defendendo o cidadão de São Paulo. Capitão Júlio, você tem uma sensação de enxugar gelo em relação à criminalidade? A polícia trabalha, prende, cumpre a sua atribuição e a criminalidade está aí. Olha, eu acredito que todos nós, quando decidimos envergar a farda da Polícia Militar, entendemos que a nossa missão ia ser árdua. Ia ser árdua, todos os dias aí nós estamos na rua, todos os dias aí nós oferecemos a nossa vida ao cidadão e, consequentemente, aí a gente às vezes não consegue cumprir tudo o que nós temos que cumprir, mas a gente consegue levar segurança sempre para o cidadão. E essa é a missão da Polícia Militar. Independente se esteja difícil, se esteja fácil, a Polícia Militar sempre vai estar aí, prestando todo o apoio ao cidadão.
Mesma pergunta, Coronel Mário. Veja, nosso trabalho, realmente, como o capitão Júlio falou, é muito árduo. Infelizmente, os problemas sociais do Brasil sempre refletem em nosso trabalho. Com as mazelas sociais, com as diferenças sociais que há no nosso país, infelizmente, a polícia militar, que é o que está à mostra, acaba tendo que atuar em ocorrências em que ela, infelizmente, não deveria atuar. Por exemplo, no socorro de parturientes. Não há um serviço público adequado e a polícia acaba tendo que atuar nisso. Questões de assistente social, mendigos na rua ou bailes funk, são atuações em que a polícia não deveria estar tão preocupada, e sim outros órgãos, por exemplo, a prefeitura ou outros órgãos do Estado, mas infelizmente como o número de ocorrências é muito grande, não há também braço do Estado ou do município para atender também essas demandas. E acaba com que a polícia tenha muitas missões no seu dia a dia, além da parte realmente em que ela é acionada, que é a parte criminal. Então nós fazemos muitas outras coisas porque nós estamos à vista. 190 é muito fácil ligar e sempre haverá uma resposta. Dificilmente, quando eu ligo 190, eu não vou ter atendimento da Polícia Militar. Então as pessoas às vezes não ligam 93, que seria para o socorro de uma pessoa que foi atropelada ou acidente de trânsito, mas liga para o 90, porque sabe que realmente vai ter um atendimento. Mesmo que a PM chegue com uma viatura que vai acionar o 93, vai acionar o bombeiro, o SAMU, o resgate, mas sempre vai lembrar do 90, porque realmente, como nós voltamos à nossa conversa primordial, a PM, ela tem uma confiança da população, por isso que ela liga o 90. Ela sabe que vai ter um atendimento da Polícia Militar. Não liga para outros órgãos, não liga para o 156, liga para o 190. Esses casos sociais que a Polícia Militar acaba atendendo, quanto que isso representa no número total de ocorrências? Como é que isso implica no trabalho da polícia, naquilo que ela deveria, de fato, atuar, que é o combate à criminalidade? Atrapalha muito o que poderia ter sido feito por outros órgãos, por outros organismos públicos. Isso deveria, com o tempo isso deve melhorar, quando os órgãos começarem a ser mais eficientes. Mas, por exemplo, a própria parturiente ligou lá no meio de uma comunidade, Paraisópolis, por exemplo, de noite, ligou o 92, às vezes não vai a ambulância lá, aí liga o 90. E aí a polícia socorre, leva até o pronto-socorro, né, e espera ser atendido, e lá não estão fazendo o policiamento que deveria. Então, depende, varia, mas gira em torno de 25%, 30% dos atendimentos não são casos policiais, são casos de assistência social, de saúde ou de outros órgãos. Mas só para não perder, Mauro, deixa eu responder para a Carmen que eu não respondi. O efetivo, na realidade, eu acabei não respondendo. Qual é o número hoje? Hoje é 83 mil, deveria ter 94 mil, então tem uma defasagem de 11 mil. Isso aconteceu por causa da crise, foram feitas menos contratações. Agora, o governo Dória já determinou, esse ano para o ano que vem já são são 6.043 contratações, ou seja, a partir de agora está se contratando mais do que está saindo, então vai começar a fazer o completamento. Então esse é um ponto. Agora, as áreas sociais, a PM, ao longo do tempo, os outros órgãos têm melhorado, na capital de São Paulo tem melhorado, e a gente acha que as outras cidades vão melhorar um pouco mais o atendimento à população e deixar a polícia um pouquinho mais para fazer a sua prevenção. E fundamental é a prevenção. Agora, esse déficit de 11 mil é mais baixas de policiais que se feriram e estão afastados, mortes de policiais, ou não, até os que foi a falta, não, foi a falta, foi tudo isso, quem sai, por que saem 4 mil, quase 5 mil por ano? Exatamente, a maioria é aposentadoria. Depois entra ferido, mortos, pessoas que acabaram desistindo, né? Tem alguns até que pedem exoneração, outros que passam em outro tipo de concurso, porque o salário da polícia não é um salário muito bom ainda, né? Há Sempre é bom falar. Com quanto começa hoje? Hoje um policial começa com 3 mil reais, o soldado começa com 3 mil reais, depois ele vai subindo.
mas é muito aquém do que se paga nos outros estados e já está há muito tempo assim. Nós estamos aí há 5 anos, só teve um reajuste de 4% ano passado, mas existe aí a promessa do governador Dória e vai cumprir, tenho certeza, estou na equipe dele, de revalorizar o policial até o final dos 4 anos, ou seja, que o policial de São Paulo volte a ganhar como um dos melhores do Brasil, exceto Brasília, né? Daqui a 4 anos, mas começando agora, se tudo der certo, ainda esse ano. 15 segundos, Coronel Camilo, para sua conclusão. Muito obrigado pela oportunidade, a você que nos acompanha. Ligue para a polícia, cumprimente o seu policial, esse que está só na sua esquina, na base comunitária, porque ele está aí para proteger você. Muito obrigado. Capitão Emanuel, 15 segundos para sua conclusão. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição, disponha da Polícia Militar, disponha da rota, nós estamos preparados para atendê-lo. Capitão Júlio, sua conclusão. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço o apoio que a população tem dado para o 13º Batalhão e nós estamos à disposição na 2ª Companhia. Coronel Mário. Eu agradeço a Rádio Trianon pelo programa, por nós estarmos aqui reunidos, porque isso traz para a população informações melhores e mais corretas, dispõe-se da Polícia Militar e da Rota. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje, com o secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Camilo, também aqui a presença do Tenente Coronel Mário Alves da Silva, do Capitão da Rota Antônio Emanuel Andrade Silva e o Capitão Rogério da Silva Júlio. Muito obrigado. Na mesa do som hoje o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral sempre do jornalista Fausto Camunha, e aí do outro lado você, nosso ouvinte, nosso internauta, nossa maior motivação. Tchau, até o próximo programa.